Estes se arrependeram e disseram como Faz oração? o Eterno dos Exércitos fez. Agora é o momento da palavra de Yoshua. A paz. Shalom. Eu quero pedir a vocês que ativem o sininho aí, dê o like e comentem e compartilhem, para que essa mensagem possa chegar mais longe e alcançar mais pessoas, tá? Fique na paz. Shalom. Mãe, faz oração? Faz oração? Quem vai dar oração? Eu ou senhora? Pode fazer, eu agradeço. Mas eu vou terminar. Graças te dou, Deus Pai, Eterno, Criador e Adão. Muito obrigado por mais este dia, 7º dia da semana, do calendário lunar judaico de Israel, dia de festa da lua cheia. Eu agradeço por mais essa oportunidade neste momento de estudo da tua palavra, que posso falar no nosso coração. Graças a ti, Deus. Seja. Aleluia. Estou lendo o livro de Zacarias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eloá convoca ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, a palavra de Yahvé chegou ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa Yahvé. Lembra nos seguintes termos: eis que o Adonai se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo: assim ordena Yahvé dos exércitos: retornai a mim e eu me voltarei para vós. Convoco Adonai dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Adonai dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção. Reclama Yahvé agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Yahvé dos exércitos fez conosco o que os nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam. Tudo conforme profetizou. Primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, isto é, entre janeiro e fevereiro. No 2º ano do império do rei Dário, veio a palavra do Adonai ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo, montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as moitas, num grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: quem são estes, meu senhor Adonai? Então, outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas
deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor, Adonai, Elohim, que estava entre as moitas. Percorremos toda a terra e a vimos, toda tranquila, e em descanso, diante do que o anjo do Adonai replicou a Yahvé dos exércitos: até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais já estás indignado há 70 anos? Então Yahvé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos, assim disse Yahvé dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém, Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Portanto, eis o que diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Aviso Adonai dos exércitos. E diga mais, assim diz Yahvé dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém. E em seguida, eis que olhei para alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo, que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo, após Yahvé, fez-me ver 4 artesãos. E eu, de novo, indaguei: o que estes vêm realizar? E ele esclareceu: ali estão os chifres, que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres, das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Eis que olhei outra vez e vi um homem, que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei: para onde vais? E ele replicou: vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro, e lhe avisou: corre, fala a este. Muita palavra estou falando aqui, né? Esse chifre aqui, ele representa o quê? Chifre. Entende? É um reino? O que é? Representa um reino? Esse chifre. Está no capitão, no versículo 2. Esses são os anjos. 21. No versículo 21. São os anjos. Hã? São anjos. São anjos? O que eles vão fazer? Ó, aqui não tem a escrita, porque aqui embaixo na minha Bíblia tem a teologia, né? Comentário teológico, mas aqui não tem a explicação dos chifres. Não tem a explicação dos chifres. Mas dá pra gente poder entender pela palavra, tá vendo? Ó,
lá no versículo 21 fala: esses são os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres. As nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los espalhados. Aí embaixo dá para a pessoa entender, ó, que os chifres são nações. E os artesãos Fica falando aqui, tentam amedrontar para derribar os chifres das nações. É isso. os artesãos As vieram. nações têm chifre. Não, representa. Representa. Representa Representa chifre. nações. Toda vez que a gente lê na Bíblia falando a respeito do chifre, aqui quando está falando de alguma profecia, entendeu? Relacionada a isso, está falando de poder de rei, de nação, entendeu? Tem a ver com algum tipo de coisa de reino. Não, o chifre representa a nação, não é a nação que representa o chifre. É o chifre que representa a nação. Pois é, o chifre representa a nação. Você pensou o chifre representar a nação? Na Bíblia. A Bíblia foi escrita por meio de figuras de linguagem, de códigos, de parábolas. Entendeu? Por que foi escrito assim? Para que pessoas que não são de Deus não entendam. Pessoa que não é espiritual não consegue entender. Lê isso aqui na carne, não entende. Só quem busca o Espírito Santo e é espiritual é que lê isso aqui e entende. Por que Deus fez o profeta escrever assim? Para a pessoa não entender. Quem for anticristo, falso profeta, diabo, demônio, pessoa que é ímpia, pessoa que não é crente, que não busca a Deus de jeito nenhum, não faz uma oração, que não é espiritual, não faz um jejum, ela não consegue entender. Se a pessoa lê na carne, não for no espírito, ela lê isso aqui e não entende. Tem que ver no espírito, o Espírito Santo revela o que está Por falando. isso que a pessoa, quando vai ler a Bíblia, precisa estar em jejum e fazer uma oração. Porque se ela vai entrar numa linguagem do céu, e mesmo na linguagem do céu ainda tem palavras da terra, entendeu? Porque não é totalmente do céu, porque nós não somos do céu totalmente. Então tem que ter um meio termo ali, metade céu, metade terra, porque senão ninguém vai entender nada. Nós somos Mas do céu. Nós somos do céu. Nós somos do céu, mas temos, No sentido. Nós somos do céu no sentido. Temos parte da terra. Temos parte da terra. Nós não somos totalmente do céu. Não. Por isso que a língua não pode ser totalmente do céu. Tem que ter essas parábolas, essas figuras de linguagem, entendeu? Para a pessoa ficar tentando decifrar ali um código ali, a linguagem. É por isso que E aí o Espírito Santo, se ela estiver buscando, fazendo oração em jejum, ela vai ler e o Espírito Santo vai abrir o entendimento dela, ela vai entender. Agora, se a pessoa for do anticristo, for viver na carne, aí ela vai ler e não vai entender nada, não. Porque a pessoa, ela tem uma parte que é do céu e tem uma parte da terra, porque ela está aqui na terra, né? Ela não é totalmente os anjos. Ela representa anjos, mas não é totalmente anjo. Os anjos estão no céu. Os anjos de Deus mesmo, eles não pecam. Eles não pecam desde nenhum. E a gente não é totalmente, porque a gente peca, né? Não, porque teve os anjos que pecou. Não, teve anjo que pecou. Né? Teve, eles viraram. Mas eles não ficaram lá. Eles o viraram. Expulsou eles de lá. Eles viraram demônio. Os anjos que pecou virou demônio. Então a gente tem a parte da espiritual e tem a parte também carnal. Né? Então quando a gente vai ler, a gente tem que ler no espírito para poder entender algumas partes, a gente não consegue entender todas as partes. Né? Isso aqui é grande, ó. Esse versículo aqui, ó, ele tem um assunto muito grande aqui, ó. Explicação muito grande. Só um versículo, né? O 21. Aqui tem muita coisa aqui, ó, para falar sobre esse assunto. 21. Aqui está falando sobre o chifre. Aqui está falando sobre cabeça. Mas não é toda palavra que é chifre na Bíblia que significa reino, não. Tem aqueles chifres que eu falei para a senhora, que são os 4 chifres das pontas do altar. Aquele chifre lá representa a salvação no período da grande tribulação.
Já são outros chifres. Não é todo chifre, só para quem está sendo ali na Bíblia, agora todo chifre é nação, não. Tem vários chifres que significam, a pessoa tem que ler cada texto, vai representar uma coisa diferente. Não está falando do mesmo assunto, né? Uma coisa, né? É assuntos diferentes. Tem que separar. Chifre da ponta do altar é salvação. Esse chifre aqui que nós estamos vendo aqui representa nações. Aquele lá é salvação, do que nações. E outros podem representar um rei, pode representar um anticristo. Cada chifre pode representar uma coisa. Tem que ler espiritual para ela poder entender o que está falando. A coisa séria. Só pode ver que nem eles aqui, ó, souberam falar do chifre. Eles não colocaram o assunto embaixo, teológico. Comentário teológico. Aqui na minha Bíblia de estudo não está escrito comentário teológico. Porque não é tudo que o Criador revela para todas as pessoas. Mas eu vou começar. Agora você pode falar sobre aqui fala da exaltação do arrependimento, né? Do 8º mês, do 2º ano de idade, veio a palavra de Roshua, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de é Ido ou é Idó? É Ido, né? Dizendo. Aí o que ele está falando aqui? Sobre Zacarias, filho de Ido. Eu vou começar a falar, entendeu? O assunto, entendeu? Falando a respeito do Criador. A não ser que a senhora quer falar alguma coisa. A senhora quer falar? Não quero falar nada. Eu estou querendo é entender, porque eu não entendo, né? Ó, eu vou começar a partir do versículo 2. Porque aqui no versículo 1 já foi falado, né? Que o Zacarias é filho do Ido, né? Que o nome significa Yahvé, lembra nos seguintes termos, Yahvé lembra, então quer dizer que ele está lembrando alguma coisa, né? E o Criador fala com os profetas e os profetas vão lá e escrevem o que o Criador está falando. Lógico, as partes que o Criador revela para o profeta não é para ele falar, o Criador já me falou várias coisas, não que eu seja um profeta, que eu não sou igual aos profetas antigamente, né? Eu sei o que eu sou. E o Criador pode falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente de ser profeta ou não ser profeta. O Criador falou até com a jumenta, para a jumenta falar. Ou seja, ele fala até com o animal, que não é racional. Igual um ser humano. O Criador falou, uma cobra falou, até papagaio fala. O que o Criador falar para a pessoa, ele vai lá e fala. Mas é o que o Criador fala para a pessoa falar. Porque tem coisas que o Criador revela para mim que não é para mim falar. Eu já guardei várias coisas. O Criador falou comigo, eu fiquei quietinho. Também tem coisa que eu não falo também. Eu fiquei quietinho no meu canto, porque não é para mim falar. Para mim ficar guardado, igual o José do Egito. Teve coisas que o Criador mostrou para ele, sonhou. Ele foi lá e falou para os irmãos dele, para o pai dele, a mãe dele, os parentes dele, né? Mas aquilo que não era para ele falar, ele ficou quietinho. Aguardou um sonho. Quer dizer, o sonho que ele tinha visto, ele guardou para ele mesmo. Os que ele falou, deu problema para ele. Por quê? Porque o que não é para me falar, se eu falar, dá problema para mim. Então, eu vou começar aqui. Eis que o Adonai, o Criador, se tirou sobremaneira contra os seus antepassados, né? É o Criador falando que ele se irou, né? Contra os antepassados, né? Dos parentes lá, os antepassados do Zacarias, né? E aí o Criador pedindo a ele que por causa disso, dele ter se irado com os antepassados dele, porque alguma coisa foi que os antepassados fizeram, né? Pecaram, né? Contra o Criador, desobedeceram os mandamentos dele. E por isso que o Criador está falando com ele, né? Ordenando ele, o Criador dos exércitos, para anunciar para todo o povo, que é o povo de Israel. Entendeu? Anunciar uma palavra, que eu estou pedindo para anunciar. Pedindo ao povo de Israel para retornar.
retornar para ele, porque eles tinham se desviado É, do mandamento, tô falando. retornar a mim. E eu vou me voltar para vós. Ou seja, Tá vendo? primeiro precisa do povo voltar para depois o Criador voltar. Não é o Criador que tem que voltar para o povo. Primeiro é o povo que tem que voltar para ele. Voltar a mim. E Torna eu vou pra me mim. voltar Você para tá vós. falando com o Israel tornar para ele, né? É. Porque o povo de Israel era assim. Eles ficavam um tempo andando de acordo com o mandamento do Criador e depois eles paravam. Aí o Criador pedia eles para voltar. Eles voltavam e depois fechavam de novo. Eles eram assim. Eles não ficavam sempre no caminho do Criador. As coisas começavam a melhorar do lado deles e eles abandonavam o Criador. Pois é, Só quando as assim. coisas pioravam é que eles voltavam. É assim, é. Tem gente que é A gente tem que ser fiel ao Criador em todo o tempo. No tempo bom, no tempo ruim, em todo o tempo. Não, meu quando Criador ficava o vê- tempo bom, eles O deixavam. Criador vê o coração de cada pessoa, né? Uhum. Ele vê o coração de cada pessoa. Ele sonda o coração, né? É. Eu estava lendo a mensagem que eu atendi. Mas quando eu digo Ele sonda o abandonar coração. o Criador, eles abandonavam completamente. Pois é. Nem a Bíblia eles não liam. Teve uma época O coração que nem dele Bíblia mais não endurecia. existia, não. Ele fala, Eles "Não, guardaram, agora já. eles guardaram a Eu Bíblia. preciso de Deus. Eles né? guardaram a Bíblia num Agora eu lugar. tenho tudo, eu Eterno deu tudo agora. Chegava a época que eles guardavam a Bíblia num lugar que eles não viam a Bíblia mais. Não via. Eles nem sabiam mais o que era. Pois é. Nem sabiam mais o que era a Bíblia. Você Teve uma época que o templo foi totalmente abandonado. Eles não iam mais no templo. Você já pensou? E deixaram a Bíblia escondida lá. É, tem E aí o rei, um rei de Israel, começou a reforma do templo. E ele não sabia o que era a Bíblia. Aí eles acharam lá uma Bíblia lá, escondida lá. E perguntaram o que é isso, que livro é esse aqui? Eles começaram a ler e viram o que era a Bíblia. Por quê? Porque eles tinham até esquecido a palavra do Criador. Tá vendo? Eles tinham abandonado a palavra dos mandamentos. Aí o Criador, por isso que ele falou, retornai para mim, porque eles tinham se desviado. Não, não é para mim. Voltarei. Se vocês voltarem para mim, eu Eu volto vou para tornar vocês. vocês. Torna para mim que eu torno para vocês, Uhum. né? Ele fala, não sejais como os vossos antepassados, Não seja como os antepassados, né? que me abandonaram. Abandonaram os meus mandamentos. Ó, aos quais os antigos profetas pregaram, assim diz o Adonai dos exércitos, abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram a atenção. Eles não ouviram. O Criador enviou os profetas para pregar, mas eles não quis escutar os profetas. Assim o Criador hoje também está enviando os profetas em todos os campos para poder pregar a palavra. Mas eles não querem dar ouvido. Eles não querem escutar. O coração deles está duro. É igual pedra, igual bronze, né? Não quer ouvir, não. Não vai ser. Não vai ser. O Criador, da justiça. mas o Criador está dando oportunidade para esse povo. Tá, velho, tá dando, velho. Tá dando oportunidade. A palavra aqui foi enviada para o povo de Israel. Mas ele está enviando a palavra hoje, não é só para o povo de Israel. Não, ele envia para Ele todos. está enviando para o mundo inteiro. Toda a população mundial, para todos os povos. Ele está enviando para todo mundo. Ninguém vai ter o direito. Está dando oportunidade. Tá. É para Israel? É também. É porque é para todo mundo. Cristão, protestante, cristão católico, Terceiro, cristão espírita. judeu, muçulmano, todas as ramificações de religiões, até quem não tem religião, quem é ateu, incrédulo, ímpio, gnóstico, que acredita, mas pensa que não precisa ficar buscando o Criador, acredita, mas fica lá, entendeu? Parado, não faz nada. Ele está enviando a palavra para todos os povos, mas cadê que os povos ouvem o que o Criador está falando? Ele envia os profetas, envia os pregadores, envia os pastores, bispos, obreiros,
Mas cadê que o povo escuta? Não. Ele que tá falando aqui. Não é eu que tô falando, eu só tô passando a palavra que está escrito na Bíblia. Pois é. Só tô passando. Nós estamos no mundo de Noé. Noé falava e eles falavam que não era doido. O que está escrito Deus dava vida, o água, Criador, fazia fogo. o Criador Yahvé, ele está reclamando. Ele está fazendo uma reclamação. Um ponto de exclamação. Eu estou falando, mas ninguém escuta. A palavra que eu estou lendo aqui foi falada pelo profeta Caio para o povo de Israel. Mas ela serve para nós hoje, porque tem muitas pessoas que não estão dando ouvido. É nós que estamos escutando. É nós que estamos falando, então é para nós. Se nós retornar para o Criador. Se nós tivermos alguma coisa que nós estamos retornando, já falamos para nós retornar para Ele. Né? Então, nós retornar. Acertar para retornar. E às vezes a gente pensa que está retornando e não está, né? Tem algo que está faltando, né? Tem algo faltando. E nós não sabemos. Mas ele vai revelando, né? Ele vai falando para a gente a palavra. Revelando o que a gente tem que fazer, né? E ele faz uma pergunta aqui no versículo 5. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? Pois é. Onde que seus antepassados estão? Onde que o seu passado está? Estão dormindo no pó? O meu antepassado está dormindo no pó. Meu avô, o pai do meu avô, a minha avó. Eles morreram, mas eles pregaram. Também teve os profetas que pregou. Eles estão dormindo no pó. O profeta pregou, isso é para eles. Mas eles pregaram, mas eles não continuam pregando, não. Mas o Criador envia outros. Os que morreram, mas o Criador envia outros. Ele sempre envia mais profetas. Aqueles morrem, ele envia outros. Morre um e o Criador levanta outros, né? É assim que é a obra. A obra não para, não. Aí ninguém vai ter desculpa de juiz. Não, eu não ouvi essa palavra. O Criador fala, você ouviu sim. Você não deu ouvido. E hoje em dia, os profetas estão pregando na internet. Nas redes sociais, nos canais de televisão. Está pregando. A palavra está se pregando. Na rua. A palavra está pregando de Deus antepassados que já foram e ainda não conseguiu pregar nos quatro cantos da terra ainda. E tem muitas pessoas que falam contra a palavra do Criador. Pessoas que são de alto gabarito, conhecidos na sociedade pública, que eu não vou falar o nome dessas pessoas, porque é crime eu falar o nome delas, mas eu vou respeitar a lei dos homens, porque preciso respeitar a lei do Criador, é eterno respeitar a lei dos homens. Estou falando das pessoas. As pessoas, elas sabem quem elas são. E aonde que elas vai parar? Essas pessoas que estão contra a palavra da terra, onde que ela vai parar? Se não arrepender. Elas sabem aonde se ela não arrepender. Se ela não arrepender. A própria palavra já diz aonde elas vão parar. Pois é. É triste. É triste. A pessoa não aceitar a palavra do Criador. É triste. Ela não pensa que ela tem uma alma para dar conta de Deus. Tem que pensar. E vai dar conta do juízo. Ela não dá conta do juízo. Vai estar lá para apresentar lá, o livro está lá, cheio lá. Esse versículo 6 é muito grande. Aí fala o seguinte: no entanto, a palavra, o Criador falando, no entanto, a minha palavra, todos os meus conselhos e decretos que eu ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados. A palavra, ela chega. Os profetas pregam, o Criador envia eles, ela chega até as pessoas. Mas o que as pessoas elas fazem com essa palavra? Pelo o que está falando aqui, eles não fizeram nada. Na verdade, eles fizeram, pecaram mais ainda. Pois é, os moveram a converter? Não, aqui está falando. Eles que o Javé do Exército fez conosco, o que os nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. O que merece
a pessoa continua no pecado. Se o Criador fosse tratar realmente do jeito que nós merecemos, aonde nós estaríamos? O Criador ele tem misericórdia. Ele está no inferno. Ele tem amor, entendeu? Compaixão pelas pessoas. Porque ele é justo. Mas se ele fosse realmente tratar do jeito que nós merecemos, nós seríamos completamente destruídos. Nós estamos nós passamos por momentos, às vezes, de catástrofe, entendeu? Chuvas torrenciais, inundações, terremotos, entendeu? Guerra, fome, doenças, pestilência, epidemia e outras coisas mais. Mas isso daí ainda tem a misericórdia. Mas ainda tem a misericórdia do Criador. Ele tem misericórdia de nós, né? Porque se ele quisesse realmente destruir nós, pelo que realmente merecemos, nós estaríamos todos destruídos. Eu acho que ele não tem o poder para fazer isso. Ele não faz pela misericórdia e o amor. Essas coisas pontuais que acontecem é apenas um alerta. Ele está dando um alerta para não continuarmos no caminho que estamos seguindo. É um alerta que ele está dando. Ele fala assim, ele faz aquilo lá e faz assim. Isso daí é um alerta para você. Ele fala isso. Despertar. Um alerta. Não continua mais nesse caminho que você está indo. É porque ele não ama a gente, né? Por isso que ele está falando, para voltar para ele, porque ele ama a gente. Se a gente tivesse amor, ele ia falar? Ele não ia falar. Ele está falando porque ele ama a gente. Ele ama. Ele é misericordioso. Está dando oportunidade para a gente. Agora fala aqui dos cavalos, né? No versículo 7, a primeira visão, os cavalos. Os cavalos do Apocalipse, né? Tem no Apocalipse. É que o Apocalipse também fala dos cavalos. Aqui está falando dos cavalos no Zacarias, né? Os cavalos, vamos ver o que os Foi cavalos fazem. No dia 24 do mês 10, né? No mês 11, né? 11º mês é o mês 11. O mês de Shebat, que é entre janeiro e fevereiro no calendário romano, calendário gregoriano. No segundo ano do império do rei Dário. Vi a palavra do Adonai, o profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Durante a noite ele teve uma visão e surgiu na mente dele, né? Na frente dele um anjo. O anjo estava montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas, né? Um grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos. Na frente tinha um anjo que estava montado num cavalo vermelho. E atrás desse anjo tinha outros anjos que estavam em outros cavalos que também eram vermelhos. Ou seja, ele viu vários anjos montados em vários cavalos vermelhos. Era um monte de cavalos vermelhos. Os anjos estavam montados no cavalo vermelho. Vários anjos. E imediatamente ele veio até e um anjo indagou, né? Quem são? Eles ainda mais ainda, né? Uma parte, né? Quem são estes? Meu Senhor. Perguntou para o anjo, né? O Zacarias perguntou para o anjo ali na conversa dele. E o anjo falou com ele, né? O anjo respondeu para ele. Aí o anjo falou: eu lhe revelarei quem são. Quem são? Aí o anjo foi e falou: quem são esses anjos montados nos cavalos vermelhos? Aí o anjo foi e falou assim: essa é a interpretação. Estes são aqueles que o Yahvé, o Criador, enviou por toda a terra. São anjos montados em cavalo, o Criador enviou por toda a terra. Para que o Criador enviou esses anjos por toda a terra? Aí o anjo foi e falou: o que o Criador está relatando aqui? Através do anjo, né? Estava entre as nuvens. Percorremos toda a terra, os anjos falando, né? Para o Criador. Os anjos foi e falou para o Criador: percorremos toda a terra
e vimos toda a terra tranquila e em descanso. O anjo falou que viu a terra tranquila e descansando. Aí, né, esses anjos que estavam diante do Criador Eterno, de Yahvé, replicou: ó Yahvé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém? Aqui é o próprio Criador falando, né? Para com a cidade de Judá, com as quais estás indignado, né, há 70 anos. Então, esse período aqui foi o período que Israel foi levado como escravo e viveu na Babilônia. 70 anos que eles viveram na Babilônia. Sempre o período de juízo de Israel é 70 anos. Sempre o período é 70 anos. Sempre acontece, de 70 a 70 anos acontece alguma coisa em Israel. Porque são períodos... É muito ano, né? 70 anos. São períodos de juízo. É muito ano. 70 anos acontece alguma coisa. Aí quando começa outros 70, aí acontece uma outra coisa. Sempre acontece alguma coisa estranha. Aí esse período deles lá... Demora bastante, né? Uhum. Eu tô custando ter 70 anos. Eles ficaram 66 ainda. Eles ficaram 70 anos sendo escravos do rei Nabucodonosor na Babilônia. Entendeu? Escravo da Babilônia. É. E esses cavalos, eles tem uma parte deles que vai acontecer agora na nossa época, né? Eu sei, mas a senhora está saindo fora do assunto. É bom a gente ficar dentro do mesmo assunto para a gente não ficar confundindo a cabeça. A senhora está querendo ir lá para Apocalipse. A gente está aqui em Zacarias. Eu já disse para a senhora. Esse aí está falando de Israel. Eu já disse para a senhora. Quando a senhora está lendo um assunto num lugar, é aquele assunto ali. Se a senhora sair fora do assunto, tem que ficar mesmo. Só tem que ficar dentro do assunto. Se a senhora sair dentro, até a gente perde até o raciocínio da nossa cabeça. A gente não consegue raciocinar. Aqueles cavalos lá de Apocalipse é um. Esse aqui são outros cavalos. São outros, não é o mesmo, não. Mas aí, uma parte desses aí vai. Não, esses cavalos aqui nós estamos falando do tempo de Israel. Isso aí então não vai ter para nós agora. A terra de Israel estava tranquila. Não só a terra de Israel, mas outros lugares estavam tranquilos. Israel estava sendo escravo da Babilônia. A terra deles foi destruída. Não tinha mais ninguém lá em Israel. Se tivesse lá, é alguma pessoa que estava morando lá pobrinha, entendeu? Porque sempre tem alguns pobrinhos morando em alguns lugares. Mas não era a nação de Israel, não estava lá mais, tinha sido virado escravo. Porque o pessoal não liga muito para a gente pobre. Então pode ser que tinha alguém lá pobre, mas não era o povo de Israel. Alguém que estava lá sofrendo, que era um pobre lá. É igual eu mesmo estava querendo. Então, o que o anjo está falando aqui? Está falando que... É igual eu mesmo, você ou outros mais? O Criador estava indignado durante 70 anos com Israel. Mas por que eles estavam sofrendo lá 70 anos sendo escravos? Por causa que eles tinham desobedecido lá. O Criador enviou esses anjos para percorrer e ver o que estava acontecendo. Mas o Criador precisava disso? Não. Mas ele envia os anjos assim mesmo para olhar e já sabia o que estava acontecendo. Mas ele envia os anjos porque isso é coisa do Criador. Não tem que entender o Criador, não, senão a gente fica doido. O Criador sabia o que o diabo tinha visto lá. Claro, você sabia antes dele fazer, você sabia. Com Jó. Quando ele perguntou para o diabo, eu só estou querendo fazer aqui um entendimento, para a gente poder entender. Ele não sabia o que o diabo tinha visto com Jó. Ele queria que o diabo falasse. Mas ele, para ver o que o diabo ia falar. Ele perguntou, sabia já. O diabo, de onde você está vindo? Eu sabia que ele ia fazer. De onde você está vindo, diabo? Ele falou, eu estou vindo de percorrer a terra e passear por ela. E você viu lá o meu servo Jó? O diabo falou, eu vi lá como é que sou para a terra de ele, abençoa ele, tudo mais. Mas o Criador já sabia o que o diabo tinha visto. Para que ele estava perguntando isso? Porque o Criador gosta de conversar com as pessoas. Ele sabia, mas ele quer saber o que o diabo, o que o demônio está falando, o que a pessoa está falando, o que o anjo vai falar. Ele quer saber o que a pessoa vai falar.
Ô, pai do céu. Então aqui ele estava falando também. Ele como sabia o que o diabo ia fazer com Jó, né? sabia, mas não vão entrar no assunto de Jó, é só para a senhora poder entender. Não saiu Ele já sabe o que a pessoa vai falar, mas ele pergunta assim mesmo. Ele sabe o que eu vou falar na minha oração, ele quer que eu faça uma oração. É para ter o diálogo, entendeu? Tem que ter uma conversa, entendeu? É bom a gente ter uma conversa. Por exemplo, eu estou ali, a senhora está fazendo uma comida, eu chego lá. Ô, mas o que a senhora está fazendo aí? Eu estou vendo o que a senhora está fazendo, é só para me falar com a senhora. Igual eu vou lá eu vou lá no assistente social, ele sabe o que eu fui fazer lá, que eu estou precisando de alguma coisa, mas eles me perguntam o que eu estou precisando. Ele já sabe que eu estou precisando é de alguma coisa. Para que ele pergunta? Ele sabe o que nós estamos precisando nesse caso, o pessoal aí, vizinho, ele não sabe o que nós estamos precisando, o que eu preciso, ele sabe. Por que eles perguntam o que eu estou precisando? Porque quer que eu falo. Mas eles já sabem já o que eu estou precisando. Eles sabem. Eles não são bestas. Mas eles querem que a pessoa fale, né? Então, a mesma coisa é o Criador. O Criador, ele sabe até mais. Mas ele não quer falar, quer Criador, ficar ele caladinho. sabe, o Vou ficar Criador- caladinho, não vou falar nada O mais. Criador, ele sabe até mais. Sabe? Porque ele sabe o que tem dentro de Ele mim, sabe de sem tudo. eu Ele vai falar. pensar, ele já sabe. Sem eu falar tudinho. Mas É. ele quer que eu fale assim mesmo. Na minha oração. Entendeu? Ele quer que converse. Então, ó, o Criador respondeu, ó. Palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. O Criador respondeu palavras de conforto. Aí o que o Criador falou? Exclama diante de todos, assim diz Yahvé dos exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Mesmo eles passando por aquele juízo todinho, o Criador ainda estava guardando eles ainda. É a mesma coisa, é nós. Nós estamos sofrendo, mas ainda o Criador está guardando nós e cuidando de nós. É isso que ele estava falando. A luta para né? Contudo, estou muito indignado. Ele falou. Eu estou muito indignado. É o Criador que está falando, é eu não. Estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. O que são essas nações que se sentem inabaláveis? Aquelas nações lá que pensam, né? Que são riquíssimas, que têm os seus exércitos, suas bombas lá, pensam que não podem ser atingidas. Entendeu? Só porque elas têm lá os recursos delas, né? Exército, armas, bomba, tanque de guerra, navios, aviões, vários tipos de riqueza, ouro, prata. Eles pensam que eles não, se acha, né? que eles não podem ser atingidos. Só porque eles têm essas coisas, eles pensam que eles não podem ser atingidos. Mas o que o Criador está falando aqui? Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém, Israel. E eu estou indignado com essas nações que se sentem abaladas. Desde que eu vinha irritado com o meu povo, né? Quando ele está falando do povo de Israel. Mas elas conseguiram piorar em muito. Ele estava irritado com o povo de Israel, mas as nações que não eram o povo dele estavam conseguindo irritar ele mais do que Israel. Eles estavam piorando muito a dor do meu povo. Porque as outras nações, quem não é do Criador, eles fazem muito mais coisas do que o povo do Criador. Eles pecam muito mais. E além de pecar, eles ainda perseguem o povo do Criador. Tem um monte por aí, eu vejo aqui, eu só não falo do nada, nos jornais, as notícias falando, tal lugar lá, perseguiu o povo do Criador. Perseguiu, matou, eu esqueci agora, eles fazem várias coisas contra o povo do Criador. O pessoal está Então, estão muito estranhos. Persegue, bate, mata, prende, explode, abusa do povo do Criador. O Criador está indignado. Então o Criador ele fica indignado com isso. Olha, acha que o Criador ele fica satisfeito com as pessoas perseguindo o povo dele? Ele está indignado. Está indignado. Irritado. Está indignado. Porque o Criador ele não se satisfaz com morte, com dor, com sofrimento. Aí o Criador falando, assim diz o Eterno, Yahvé, o Criador, estou voltando a minha face para Jerusalém. Estou voltando a face. O que é voltar a face? Voltar a face quer dizer que ele está ali
tentando, fazendo uma aliança ali para ficar cuidando do povo dele. Né? Eu penso assim. E se ele está voltando, Dá livramento. para dar o livramento, para guardar o Livrar- povo dele livrar o povo, e tirar né? o povo dele daquele sofrimento. Né? E o meu coração, né, o coração dele, né, o Criador, está repleto de misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? O que é uma misericórdia? A misericórdia é o livramento, né? Misericórdia é um favor imerecido. Ninguém merece um favor. Eu não mereço, eu não fiz nada para eu merecer alguma coisa. É a mesma coisa que eu recebi um presente, sendo que eu não fiz nada para merecer. É um presente. Favor é um presente. Misericórdia é um presente. Eu não mereço aquele presente. Mas o Criador vai lá e me dá e faz por mim algo que eu não mereço. Eu não mereço, eu não trabalhei para conseguir um salário, mas eu recebi um salário. Eu não trabalhei para ganhar uma roupa, mas eu ganhei. Foi uma misericórdia que alguém teve de mim. E assim é o Criador também. O Criador tá. O Criador vai lá e envia uma bênção. Eu não merecia aquela bênção, mas ele enviou para mim por causa da misericórdia dele. Do coração e do amor que Deus Que quer ele dar. tem. O amor que ele tem por nós, né? Isso que é misericórdia. É um favor Esse é o imerecido. favor. Imerecido. A pessoa não merece, mas o Criador faz, né? Então, com o povo dele, ele age do mesmo jeito. Às vezes o povo do Criador não está merecendo, mas ele vai lá e faz, porque é o povo dele. É o povo do Criador. O povo do Criador. Eu sei que eu não mereço nada. Eu também não. Eu mereço o quê? Ninguém merece nada. Ninguém Não. merece nada, não. A senhora acha que eu mereço levantar de manhã, comer um pão e beber uma salgada com açúcar, beber uma água? Eu não mereço, não. É por causa da misericórdia do Criador é que eu consegui comer um pão hoje, beber uma cevada quente, É porque você com açúcar e parou. beber uma água. Você parou, né? Por causa da misericórdia dele. Ele preparou por causa da misericórdia, porque eu A mereci. misericórdia dele. Não é porque a gente merece, não merece nada. Não. O que a gente fez, pô, ele vai derramar o sangue dele na vida. Não tem nada. Aí o que o Criador fala, para terminar esse versículo? Ó? Eis que a corda de imundice será estendida sobre Jerusalém, Israel, né? Avisa o Criador dos exércitos. E diga mais, assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade. Por causa da misericórdia do Criador, o Criador vai enviar prosperidade, transbordar. O que é transbordar? Quando um rio está cheio, transborda, não sai pelos lados, né? Ele tá Quando o rio cheio. está cheio, sai Aí fora, ele vai. Aí ele sai vai. fora do leito. Aí ele vai fazer Ele ele. começa a invadir a casa, porque está cheio. Aí o Criador vai fazer, né? Não, o Criador transborda, não é esvaziar, não, ele transborda. Transbordar é sair fora. Quando um copo está cheio, o que acontece? Fazer. Não. Começa a transbordar. Começa a cair fora do copo. Ah, A água encher começa- mais. Não, mano. Quando o copo está cheio, ele começa a entornar pelos Entornar. lados. Começa a entornar. E assim é O o Criador, ele está falando que vai transbordar de prosperidade Israel e Jerusalém. Por causa da misericórdia dele. Levantar lá. Vai começar a transbordar de prosperidade. Prosperidade. São Prosperar. bênçãos de transbordamento. É uma bênção que transborda. É a mesma coisa que quando a gente lê o Salmo 23, que fala lá que o Criador ele envia o óleo, né, sobre a cabeça de Arão e começa a escorrer. Salmo Porque 23. ele foi despejando Salmo óleo 23. tanto óleo em cima da cabeça que começou a escorrer Transborda. de tanta quantidade. É uma quantidade muito grande. Então aqui está falando também por causa da misericórdia dele, ele está enviando o transbordamento de prosperidade novamente. Novamente. E o Eterno Criador voltará a consolar Sião e a preferir Israel. O Criador sempre vai preferir Israel e Jerusalém. Sempre. Quando a gente fala de Israel e Jerusalém, está falando só dos judeus. Está falando do povo do Criador. Aonde tem uma pessoa que acredita no Eterno. O Criador é o povo do Criador. E ele sempre vai preferir o povo. Sempre. Ele sempre vai agir com misericórdia, mesmo o povo não merecendo.
Porque ninguém merece nada, não. Ninguém merece Só nada. porque eu sou povo criador, eu não mereço Ninguém merece. ser próspero, ter transbordamento de Criador, eu sou prosperidade. bonzinho, eu sou boazinha. Prosperidade abrange tudo. Abrange água, Ô, pai, comida, sol, Ninguém merece nada, saúde, mas é paz. tão bom, né? Tudo que a pessoa precisa. O Criador vai enviar isso em quantidades de transbordamento. É a palavra do A Criador. gente merece. É a palavra do Criador para hoje. Um favor imerecido. Favor merecido. Ninguém merece nada. Mas como o Criador é bom, é justo, né? É santo, é fiel, né? Ele envia a bênção, né? E a bênção vai vir sem a gente merecer, não tem a bênção. Conta nos bordamentos. Não tem bordamento, né? Da borda. Ou seja, Então, agora eu vou entrar no chifre, mas eu já falei do chifre, então não precisa falar do chifre, não, né? Aqui na terceira visão está falando que o Criador está restaurando. agora você está no qual versículo? Capítulo 2. Hã? Capítulo 2. Capítulo 2? O capítulo 2 é a terceira visão, né? Jerusalém é medida. Aqui está falando de restauração. Aqui ele fala da terceira visão, né? Capítulo 2. Terceira visão de Jerusalém medida. Aqui está falando de restauração, está falando de bênção. Restauração é bênção. É mais bênção que o Criador envia sobre o povo dele. Falando disso. Hoje a palavra está falando de bênção, de prosperidade, de restauração. Mesmo ninguém merecendo nada, porque o povo só fica mais procurando e pensando no pecado. Mesmo sendo o povo do Criador. Mas mesmo assim o Criador está enviando a bênção dele, né? A bênção e a restauração. É disso que eu falava. Ou seja, Estava falando. Agora quer fazer oração ou cantar um louvor? Para terminar. Porque nós vamos terminar a palavra aqui, a meditação. Aí a senhora quer ler. Eu estou querendo cantar A senhora quer cantar um louvor. eu vou cantar um louvor. Ou fazer oração para terminar. Cantar um louvor. Depois faz oração para terminar. Depois faz oração. Cantar um louvor. Para avançar o piano. Cantar um salmo. Eu gosto de cantar salmo. Eu canto os outros hinos, eu gosto de cantar salmo também. Eu gosto de cantar o salmo. Eu acho que eu 47 ou 47? Bate palma, né? Tudo palma. Cantou canção. 47. Batei palma, que o Eterno é o Rei da Terra. O Eterno Rei da Terra é o mestre do canto. O Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos, celebrai El Shaddai com voz de júbilo, pois o Yehoshua Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre o nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu El Shaddai por entre aclamações, ó Yehoshua, ao som de trombeta, salmodiai El Shaddai, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores, El Shaddai,
é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonios o cântico. El Shaddai reina sobre as nações. El Shaddai se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. Ó povo de El Shaddai de Abraão, porque a El Shaddai pertence aos escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Os príncipes dos povos se reúnem. Ó povo de El Shaddai de Abraão, porque a El Shaddai pertence aos escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia, meu Pai. Glória ao Yoshua Hamashiach poderoso. Obrigada, Yoshua Hamashiach, por esse momento que passamos aqui, Pai, em tua presença, lendo a tua palavra, meditando. Nós não somos nada diante do Senhor, Pai. Nós não merecemos nada, mas o favor do Senhor, Pai, é merecido para conosco. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é longano, o Senhor é amor, o Senhor é paz e alegria, o Senhor é saúde, o Senhor é tudo para nós, Pai. Por isso nós, Senhor, deu essa oportunidade, nós estamos aqui, Pai, louvar, glorificar o teu santo nome, também a sua palavra. E hoje é o 7º dia da semana, 14 do mês, Pai. O Senhor deu mais essa oportunidade para nós estarmos aqui, reunidos nesse santo dia, para louvar, glorificar o teu santo e poderoso nome. Guarda nós de passar o restante desse dia na tua presença, na tua santa comunhão. Perdoa nossos pecados, que são muitos, Pai. Lava o nosso coração, liberta nós de todo mal, Pai. Repreende as enfermidades e abençoa, meu Pai, os nossos irmãos parados na face da terra. Abençoa os pedidos de oração, meu Pai. As pessoas têm pedido de oração, por favor, que o Senhor tenha misericórdia delas, meu Pai. Visita as que estão doentes, no hospital, encamadas em casa, tem misericórdia. As pessoas que estão sem vontade de comer, o Senhor, Deus Pai eterno, dá a coragem para elas, Pai, para as alimentar o corpo físico. Tem misericórdia, Pai Santo. Abençoa nossa família, nossos parentes. Abençoa, Pai, em toda a face da terra, toda a família. Abençoa as autoridades constituídas, chefe da nossa nação. Abençoa todos aqueles que estão no presidiário, aqueles que estão na cadeia presos. Tem misericórdia deles, meu Pai, que estão na rua. Tem compaixão, Pai Santo, Pai querido. Toca na vida de cada um. Esse santo dia, Pai, repreendendo todo o mal por enfermidade, repreendendo as derrotas, os fracassos, os grandes invejas, macumba, toda maldição seja repreendida em teu nome, Yeshua. Fica conosco, Pai, no restante desse dia. Abençoe esse dia para nós, o restante desse dia, que possamos passar na santa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Yeshua. Que assim seja. Aleluia. Glória a Yeshua. Glória ao Shaddai. Glória a Deus. Shema, ouve, ó Israel. Aleluia. O eterno, nosso Criador, é o único Criador eterno. Único Yahvé. Fala a palavra da Leu o número, né? glória a Yeshua. Aleluia. Número 6, E capítulo da glória 6. do universo. Yahvé, o eterno Criador, te abençoe e te guarde. Faça, Adonai, resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o eterno Criador revela a ti sua face de amor e te conceda a paz. Aleluia. Aleluia. Que seja. Glória a Yeshua. Glória a Adonai. Não esquece de ativar o sininho aí e dar o like, hein?
Amém.